Sou pai Ricardo, zelador da Casa de Caridade Pai Jacó do Oriente, terreiro de Umbanda, localizado aqui no bairro Lagoinha, na Vila Senhor dos Passos. Estamos aqui, né, um terreiro que se estabelece aqui na década de 60, que está aí compartilhando os saberes e viveres do povo de terreiro aí. Quando a gente fala plantas de poder, a gente é muita, a quantidade de plantas é muita, e a gente pode cair num pecado de achar que uma tem poder e outra não. Quando na verdade são poderes das plantas, né? Porque vai para além de se criar grupos como se tem feito. E essa relação das plantas, do sistema, do ecossistema com a gente, né? Não é uma relação, é uma vivência, é parte, é ser também planta, é ser também natureza. A gente tem as plantas como parentes, como ancestrais também. Quando a gente fala do entendimento de ancestralidade, no povo de terreiro a gente tem a parte genética, né? E quando se apura muito uma genética de um corpo humano, você tem sais minerais, você tem água, você tem líquidos, que são as mesmas coisas que está na natureza, até nas plantas também. E a nossa relação com as plantas, primeiramente, é de não adoecer. E depois, se tiver algum desequilíbrio, alguma desarmonia, procurar nesse ambiente, junto às plantas também, a condição de se curar, de se ficar bem, se harmonizar nas várias necessidades, nos vários aspectos que o corpo humano, que a vida nossa caminha. Então, quando a gente está falando do poder das plantas, ela vai para além do poder curativo, vai para além de uma situação de princípios ativos. A gente tem elas realmente para a gente uma condição de estar junto com os nossos, né? Junto com que representa. Quando fala junto com os nossos, tem tudo a ver com a expansão da gente junto a todo o meio ambiente. Tá perto de uma planta, você tá perto de sua avó, né? Que costumava tirar taboa, tirar alecrim para varrer um fogão de lenha, né? Você ter essa relação é a mesma relação que seus ancestrais genéticos humanos, né, tem com as plantas, né? Então tem toda uma relação que o povo de tradição entende, trata e respeita as plantas, o ecossistema, a partir do entendimento da formação desse meio. E cultivar uma planta não é só plantar não, viu gente? Não é só pegar ali, eu tenho condições de ter um vaso e estou cultivando. Geralmente a gente faz um quintal porque eu quero uma flor vermelha, porque eu quero isso, porque, né? Então e quando a gente força essa produção à nossa vontade, a gente já está influenciando e não confluindo mais com a planta. Então, quando a gente fala dessa relação, desse entendimento, a gente fala da aceitação do mato com tudo que ele vem e de tudo que acontece nele, né? O poder das plantas, ele é construtivo a partir de outros poderes. Do poder da vida, do poder da morte, do poder da ação do tempo, do poder da maturação. Uma sangria numa planta, por exemplo, um lobo afia suas garras no casco de uma planta, aquilo ali também produz um poder. Entender que o poder das plantas, que todas as plantas têm poder. A gente tem uma cantiga que a gente canta assim, né? Eu nasci na folha eu me criei. Eu nasci na folha eu me criei. Se a folha girou, eu também girei. Se a folha girou, eu também girei. Né? Tudo que acontece com as folhas, a gente entender que acontece com a gente. Eu sou responsável pelo que acontece ao outro, o outro também é responsável, né? O que acontece com a gente. E na questão dessas folhas, é isso. A gente poder realmente ter não só os jardins, as folhas, os quintais, mas ter toda a tradição, saber e vivência deles, né? Para que a gente possa confluir, não adoecer, e se adoecer, poder usar elas como remédio, que o remédio delas possa
realmente curar a gente pelo princípio principal da cura, que não é só do corpo físico ali, do funcionamento, mas de curar para fora também. Na ladeira do Pilar é tombundo, na ladeira do Pilar é tombundo. Bota fogo no sapê pra nascer fulô, bota fogo no sapê pra nascer fulô.